espalhando cada vez mais ao nosso redor os princípios renovadores e puros do cristianismo redivivo. 15. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. No tempo de Jesus, os homens não estavam à altura de compreender a verdade espiritual. O Mestre prometeu e, no momento oportuno, enviou ao mundo o Consolador, como a história se repete. Jesus Cristo disse: enviarei o Consolador. E ele já veio, mas o mundo ainda não o sabe. Estas palavras foram proferidas por um dos mais notáveis escritores contemporâneos, Sir Arthur Conan Doyle, na sessão de abertura do Congresso Espírita Internacional, realizado em Londres, de 7 a 12 de setembro de 1928. O que é esse Consolador, prometido por Jesus? É aquele espírito de esclarecimento e de justiça, que viria lembrar o que Jesus ensinara, completar o seu ensino e guiar o homem a toda a verdade. E quem disse essas coisas a seu respeito, senão o próprio Mestre, como vemos em João 14:16. Há quem afirme que Jesus ensinou tudo e nada deixou para outros ensinarem. Mas, quem pode ter autoridade para desmentir o Mestre, uma vez que foi ele mesmo quem afirmou: tenho ainda muito o que vos dizer, mas não o podeis suportar agora, quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:12-13. Quem disse, pois, que não havia completado o seu ensino, foi o próprio Senhor. E fez mais, prometendo o Espírito de verdade, para o completar. Os teólogos explicam, por várias maneiras, esta passagem, ajustando-as a seus diversos sistemas. Mas Kardec acentua, no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, com simplicidade e clareza, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, para ensinar todas as coisas, é que nem tudo foi dito por Jesus Cristo, e se vem recordar o que ele disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Em João 16:12, a razão da vinda do Espírito da verdade está bem esclarecida. Jesus afirma que os homens do sem tempo ainda não podiam suportar a verdade em sua plenitude. Isso é tão claro como a luz meridiana. E a história nos mostra que assim era, de fato, pois os homens acabaram misturando os ensinos de Jesus com religiões e filosofias pagãs, para construírem sistemas de cultos e de teologia que não foram ensinados pelo Mestre. A Reforma Protestante foi um grande esforço para libertar o cristianismo dos enxertos pagãos. E foi também o primeiro sinal do Espírito de verdade, que viria logo mais, fora das igrejas e das organizações sacerdotais, exatamente como acontecera na vinda de Jesus, para lembrar aos homens a essência dos ensinos do Mestre e dar-lhes a explicação exata do processo da vida. Compreende-se, assim, a expressão de Conan Doyle. O grande escritor lamentava a incompreensão da maioria dos homens, que repetem em nossos dias a mesma atitude dos judeus no tempo de Jesus. O Espírito da verdade veio ao mundo na hora precisa. E é ainda Kardec quem melhor o esclarece, no seu livro A Gênese. Porque foi necessário que os homens trabalhassem durante quase 2 milênios, aprimorando seus conhecimentos e elevando seu mental, para se tornarem capazes de o compreender. Quem ensina, pois, através do Espiritismo, não é Kardec, nem são os kardecistas, mas o Espírito de verdade, entidade angélica, superior, enviada do Cristo, seguida por uma grande falange de Espíritos do Senhor. A promessa de cumpriu, e felizes os que têm olhos para ver a sua realização na terra. O mais curioso, porém, em tudo isso, o que as acusações formuladas a Jesus, aos seus discípulos e à sua doutrina, por judeus, gregos e romanos, são repetidas hoje, por cristãos e não cristãos, ao Espírito de verdade e seus servidores. O Espiritismo é acusado, inclusive, de não possuir um sistema ético, quando esse sistema é o do próprio Cristo. A moral espírita não é outra senão a moral evangélica, como qualquer pessoa desapaixonada pode ver, na simples leitura de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritas são acusados de bruxos, de feiticeiros, como os cristãos primitivos o foram. E nega-se a filosofia espírita, da mesma maneira porque os estoicos,
Os epicuristas e os céticos negavam a filosofia cristã, e os sacerdotes judeus e pagãos negavam valor filosófico a Jesus e aos seus seguidores. Graças a Deus, os espíritas estão aprendendo a sua doutrina, penetrando mais a fundo na essência poderosa do Evangelho de Jesus, que os ajuda a se transformarem, e assim já não aceitam esses desafios antifraternos. Preferem manter-se firmes em seus princípios, confiantes na força da verdade, e responder às agressões com esclarecimentos. Não consideramos as interpretações evangélicas dos outros, as formas religiosas alheias, como simples formas de divertimento. Aprendemos, no Evangelho, a respeitar os sentimentos e as convicções dos demais. Aquele que nos ensinou o amor como base da vida espiritual, e nos mandou amar até os inimigos, não aprovaria, certamente, nossas agressões sectárias a irmãos de outras crenças. Esta sessão não tem finalidade polêmica. É uma porta aberta ao público leitor, para conhecimentos da doutrina espírita, como as sessões católicas e protestantes o são, com referência às respectivas doutrinas. Mas, quando irmãos de outras crenças vêm bater, ansiosos e aflitos, à nossa porta, não podemos recusar-lhes a hospitalidade. Que Jesus nos ampare, a fim de não nos desviarmos, nunca, do nosso objetivo, que é revelar, a todos os que se interessam pela verdade, aquilo que o Espírito de verdade nos ensinou, através da doutrina consoladora do Espiritismo. 16. O criminoso é nosso próximo, como o melhor entre os homens. Aspectos anticristãos do problema da pena de morte. Uma lição do pastor Stanley Jones Elizabeth de França e sua comunicação sobre o problema dos criminosos. As discussões sobre a pena de morte revelam a falta de compreensão cristã dos problemas humanos em nosso tempo. E essa falta é tanto mais alarmante quando vemos representantes de igrejas cristãs e de correntes espiritualistas defenderem e postularem, de público, a instituição da pena capital em nosso país. Por mais que se alegue a defesa da sociedade, da ordem, da segurança das famílias, a verdade é que o cristianismo, quer pelo ensino, ou pelo exemplo do Cristo, não autoriza a adoção dessa medida brutal e violenta. E, caso autorizasse, estaria em contradição consigo mesmo. O Espiritismo, na sua feição de restabelecimento da pureza inicial dos princípios cristãos, não admite a pena de morte. Por essa atitude clara, definida, além de se manter coerente com a essência dos ensinos de Jesus, mantém-se, também, fiel a si mesmo no plano filosófico. Porque a verdade é a seguinte: quer se encare o Espiritismo no seu aspecto religioso, ou no seu aspecto filosófico ou, ainda, no científico, a doutrina se apresenta coerente, una, homogênea, baseada sempre nos sólidos alicerces dos princípios cristãos. Admitir a pena de morte é negar a capacidade de recuperação e regeneração da criatura humana. Negar essa capacidade é admitir a falência da ação de Deus no mundo, é admitir a contradição e o absurdo no processo da vida. Para o espírita seria, ainda, negar a eficiência da lei de evolução. Entretanto, a história do mundo nos mostra que os erros humanos são corrigíveis e que os maiores criminosos são suscetíveis de regeneração. Aqui mesmo, em nosso país, não temos o exemplo de grandes cangaceiros que se transformaram em homens de bem? Alguns espíritas, levados pelo horror de certos crimes, e sobretudo influenciados pela falsa argumentação dos defensores da pena de morte, chegam às vezes a admiti-lo. Se pensassem, porém, nos princípios fundamentais da doutrina, jamais a admitiriam. Se aceitamos que os espíritos foram criados por Deus para a perfeição, e que esta se realiza através das vicissitudes e experiências da alma, como podemos aceitar a ideia de interromper a vida de uma criatura, em nome dos interesses da sociedade? E o que é a sociedade, se não o meio formado por essas próprias experiências, o meio em que essas experiências se desenvolvem, propiciando a uns o esclarecimento e mantendo outros nas trevas da ignorância e da crueldade? Um grande pastor protestante, Stanley Jones, ensina que devemos ver em cada criatura humana um ser pelo qual Cristo deu a vida. Essa é uma lição realmente cristã.
Se meditarmos nela, veremos o absurdo dos que pretendem tirar a vida a um criminoso, pelo qual Cristo morreu. Mas, na pena de morte não há somente o absurdo da violência social contra o criminoso, filho e produto da própria sociedade. Há também o absurdo da oficialização do homicídio, que passa a ser uma instituição, produzindo no país uma nova e horripilante classe social, a dos funcionários do crime. Esses funcionários, como acentuou Victor Hugo, seriam os assassinos oficiais, punindo friamente, com a morte burocrática, os infelizes que, no desespero de suas paixões ou no desequilíbrio profundo de sua crueldade mórbida, praticarem crimes. Kardec incluiu, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, uma comunicação mediúnica de Elisabeth de França, que termina com estas belas palavras: ao tratar do criminoso, o arrependimento pode comover seu coração, se pedirdes com fé. É vosso próximo, como o melhor entre os homens. Sua alma, transviada e rebelde, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lodaçal, e rogai por ele. Como vemos, a lei do amor transparece em cada uma destas palavras, acordando-nos para o verdadeiro sentido das responsabilidades sociais em face dos criminosos. 17. Acusação que matou Sócrates e preparou a cruz para o Cristo. O perigo dos estereótipos mentais discípulos que sustentam teses contraditadas pelos mestres, o flagrante desmentido dos fatos. A facilidade com que certas pessoas tratam do espiritismo, acusando-o de vários males, sem conhecerem a doutrina, é simplesmente de estarrecer. Ainda há pouco, numa reunião de comissão da edilidade paulistana, houve quem declarasse que o espiritismo tem causado muitos males sociais. Felizmente, a acusação infundada não encontrou eco. O ambiente já não era favorável, como tempos atrás, à afirmação dessa espécie, que pareceu temerária aos demais membros do organismo. Quais são os males sociais causados pelo espiritismo? As obras de assistência à pobreza, de socorro aos desvalidos, de alfabetização gratuita, realizada por milhares de centros espíritas, em todo o país e em todo o mundo. A abertura de hospitais, de albergues, de creches, de orfanatos, que suprem, por toda a parte, as deficiências do poder público. A difusão dos princípios evangélicos, no seio do povo. A conversão ao espiritualismo e à crença em Deus, de milhares de pessoas que não aceitavam o ensino formal das religiões. Serão esses os males sociais do espiritismo? Sabemos que não. A pessoa que formulou a temerária acusação à doutrina não pensou nessas coisas, nem teve tempo, ainda, de tomar conhecimento da extensão e do valor da obra social dos espíritas. Por outro lado, a acusação não foi feita com segundas intenções ou com maldade. Ela derivou, naturalmente, de um falso conceito de espiritismo, ou melhor, de um preconceito muito comum entre nós, mesmo entre pessoas que já deviam ter superado a fase dos estereótipos mentais. É que dizem, há muito tempo, sem fundamento algum, mas dizem, que o espiritismo é um mal social e, de tanto ouvir dizer, algumas pessoas se convencem disso. A maior e mais insistente acusação que se faz ao espiritismo, nesse terreno, é a de causar loucuras e desequilíbrios nervosos. Certos psiquiatras brasileiros concorreram, e concorrem, para a divulgação dessa inverdade, sustentando teses absurdas a respeito, e esquecidos dos pronunciamentos contrários e insuspeitos de seus próprios mestres estrangeiros. Mas os fatos aí estão, aos olhos de todos, para desmentirem essas teses. O espiritismo conquista centenas de novos adeptos, dia a dia, por todo o país e, longe de aumentar as psicoses e as neuroses, vem concorrendo poderosamente para diminuí-las. Quem se der ao trabalho de uma rápida investigação, entre os seus amigos e conhecidos, verá quantas pessoas encontraram o equilíbrio, a paz, o consolo e a segurança no espiritismo. Ao mesmo tempo, a acusação de que eram fazedores de loucos, os espíritas responderam curando loucos, milhares de loucos desenganados pelas clínicas psiquiátricas.
Basta uma visita aos hospitais espíritas, que hoje constituem a maior rede de clínicas psiquiátricas em nosso estado, para se ver que o espiritismo oferece uma solução nova para o problema da loucura e das neuroses. Além dessa acusação absurda ao espiritismo, há quem vá mais longe, afirmando que a doutrina perverte os costumes e o senso moral. Foi esta mesma acusação que levou Sócrates à cicuta e preparou para Jesus o caminho do Calvário. As pessoas que repetem essas palavras merecem como resposta tão somente a prece de Jesus pelos seus acusadores, no alto da cruz: perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Realmente, não sabem nem o que dizem, nem o que fazem, ao dizer tais coisas. Porque o Espiritismo é uma doutrina cristã, baseada no Evangelho de Jesus, na crença em Deus e na sobrevivência da alma. Uma doutrina que prega, como ensinava Kardec, a moral de Jesus, a fraternidade pura entre os homens, o amor e a caridade incessante. Como se vê, dizer que o Espiritismo tem causado muitos males sociais é ignorar por completo a grande obra social dos espíritas e, sobretudo, desconhecer os princípios eminentemente morais que inspiram essa obra. 18. Assistência dos espíritos nas dificuldades da vida. Confusões entre o meio e o fim acarretam decepções doutrinárias. O que importa no Espiritismo é o reino de Deus e a sua justiça. Um dos fatores mais frequentes de decepções, na prática espírita, é o utilitarismo dos praticantes. Há pessoas que só compreendem as coisas do ponto de vista da utilidade imediata. Essas pessoas não se dirigem ao Espiritismo na procura de uma visão mais ampla da vida, de melhor compreensão, de maior equilíbrio psíquico. Desejam, pelo contrário, obter benefícios imediatos, cura, solução de problemas financeiros ou amorosos, arranjo da vida. Pretendem fazer do Espiritismo um meio de conquista de vantagens pessoais. Os resultados dessa atitude só podem ser negativos. Não é missão do Espiritismo arranjar a vida de quem quer que seja. Os espíritos superiores não estão a serviço dos pequeninos e passageiros interesses humanos. Dessa maneira, a pessoa que deseja benefícios acaba perdendo a assistência dos espíritos superiores e sofrendo o assédio dos inferiores. Estes, sim, estão sempre prontos a atender a todos os pedidos, mesmo os mais injustos. E, se às vezes fazem alguns benefícios imediatos, não raro cobram muito caro o que fizeram, causando, mais tarde, amargas decepções. O que se deve buscar no Espiritismo é a elevada compreensão do processo da vida, que ele oferece a todos os estudiosos. Buscando essa compreensão, colocamo-nos em sintonia espiritual com os mensageiros do alto, que por sua própria benevolência nos atendem e nos socorrem em tudo o que é possível. Cumpre-se aquele ensinamento de Jesus, que todos os cristãos estudiosos conhecem: busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será dado por acréscimo. Os interesses, as paixões e as angústias humanas servem, muitas vezes, como meios de condução da criatura ao Espiritismo. Mas, não podem transformar-se em finalidade da prática espírita. É justo que a mão angustiada procure um centro, um médium ou um doutrinador espírita, para solucionar o problema do filho enfermo. É justo que o homem de negócios, aturdido pelos insucessos, busque uma orientação no meio espírita, como é justo que a criatura atormentada por questões amorosas procure uma palavra de consolo na comunicação mediúnica. Mas, uma vez socorridas pelos Espíritos do Senhor, essas criaturas devem beneficiar-se com as luzes da doutrina, em vez de permanecerem na estagnação dos sentimentos comuns. Não é somente no Espiritismo que isso acontece. Nas várias religiões, os sacerdotes enfrentam o mesmo problema, com os crentes interessados em transformar as práticas do culto em instrumentos de benefícios pessoais. Nas correntes ideológicas, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, há sempre os que procuram apenas a satisfação de seus próprios interesses. Erram, pois, os que pensam que somente no Espiritismo somos assediados por essas questões, que não são privilégio de nenhum movimento, mas decorrem da própria natureza humana, em seu atual estado evolutivo.
O Espiritismo ensina que a vida tem um objetivo e, esse objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. O que importa, pois, do ponto de vista espírita, como ensinava Jesus, é o reino e sua justiça, e não o bem-estar imediato, a felicidade passageira e ilusória. Pessoas que se aproximam do Espiritismo, tangidas por necessidades e interesses, mas não lhe absorvem os ensinamentos superiores, são as que acabam por decepcionar-se com a doutrina. Elas mesmas causam as suas decepções. De outro lado, como são felizes as que se servem da oportunidade de uma angústia ou de uma dificuldade, para assimilarem a mensagem renovadora do Espiritismo. Essas são as que não se aproximam da luz de olhos fechados, e nunca se decepcionarão. Para elas, o Espiritismo se transforma naquilo que os místicos chamam, e com muita razão, a luz no caminho. 19. Sequência lógica e natural das 3 revelações cristãs. Cada revelação trouxe a profecia da seguinte sentido universal e permanente da 3 revelação, a evolução terrena e o exercício da mediunidade. O Espiritismo é o prosseguimento natural do cristianismo. Como diz Emmanuel, é a renascença cristã do mundo. Graças a essa doutrina de luz e de amor, os princípios cristãos vão sendo restabelecidos em sua pureza primitiva. Foi necessário, para esse restabelecimento, o concurso do céu, como Cristo já havia previsto e, segundo podemos ver, nas passagens referentes ao Consolador, no Evangelho de João. As vozes do céu tiveram de conclamar os homens, na terra, para a volta à realidade evangélica. Pouco importa que os adversários da doutrina digam o contrário, que acusem o Espiritismo de anticristão e chamem os espíritas de embusteiros. Convém lembrar que os sacerdotes das religiões pagãs, e os próprios sacerdotes do judaísmo, fizeram a mesma coisa com o cristianismo. Nem o Cristo respeitaram. Acusavam Jesus de embusteiro, de feiticeiro, de endemoniado e chamavam os cristãos de hereges e mistificadores. Se Jesus expelia os demônios, libertando pobres criaturas das garras de seus terríveis obsessores, diziam que o Divino Mestre o fazia porque tinha parte com o diabo. A história se repete, e os espíritas precisam se lembrar do heroísmo e da serenidade dos cristãos primitivos, para se portarem à altura dos ensinamentos evangélicos, diante das acusações de hoje. A missão de Jesus não findou com a crucificação, como a sua doutrina de luz não se apagou com as deturpações humanas. Depois da crucificação, houve a ressurreição. E, assim também, após as deturpações, surge a hora gloriosa da restauração, anunciada pelo Cristo. O anúncio é claro e preciso, como vemos no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 26, aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Consolador nos lembra os princípios verdadeiros do ensino de Jesus, que os homens perturbaram através dos tempos, ajeitando-os, muitas vezes, às suas conveniências. Mas, não se limita a lembrar o que foi dito naqueles tempos, porque lhe cabe também ensinar todas as coisas, dizer tudo aquilo que, no tempo de Jesus, não estávamos em condições de ouvir, porque não as entenderíamos. Há uma sequência lógica e natural das revelações cristãs, que todos os espíritas devem ter constantemente na memória. Primeiro, houve a revelação do Sinai, a missão de Moisés, da qual resultou a codificação bíblica. Foi aí revelação e, já em seu texto, ela anunciava a segunda, que surgiria com a vinda do Messias. Depois, veio a 2 revelação, com Jesus, e tivemos, então, a codificação evangélica, que também em seu texto anunciava a terceira. E, por fim, surge a 3 revelação, com as manifestações dos Espíritos em todo o mundo, e temos, então, a codificação espírita. Mas, nesta codificação não se anuncia a 4ª, não há profecia de outra revelação. Por quê? É o que passaremos a ver. A primeira e a segunda revelações, como ensina Kardec, eram pessoais e locais, em virtude das condições do mundo em que elas apareceram. A terceira, porém, é impessoal e universal.
Kardec não foi um revelador, como Moisés e Jesus, mas apenas um codificador, como aqueles que organizaram a Bíblia e os Evangelhos, depois que as revelações já haviam sido feitas. A revelação espírita é impessoal, pois surgiu no mundo através das comunicações espirituais, simultaneamente em vários países. Não foi feita por um homem, mas por muitos. E como a Terra já atingiu um grau de progresso suficientemente superior, essa revelação impessoal e universal é também a última, não precisa de outra. É justamente o que Jesus já havia dito, ao anunciar, no versículo 16 do capítulo 14 de João, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espiritismo é a terceira e última revelação, que ficará conosco para sempre, iluminando-nos e esclarecendo-nos quanto aos problemas do espírito. A Terra evoluída já permite aos homens o exercício ininterrupto da mediunidade e esta porta que se abriu para o céu garante a continuidade natural da revelação divina. Compreendendo, pois, estas coisas, e tendo-as sempre em mente, os espíritas estarão habilitados a enfrentar todas as acusações que lhes são feitas pelos adversários da doutrina. A fé esclarecida pela razão, pela compreensão, dar-lhes-á a força necessária para cumprirem os seus deveres, nesta hora de confusões sombrias por que vai passando nosso planeta, às vésperas de uma nova aurora espiritual, prestes a brilhar sobre todo o mundo. 20. Queria primeiro o acréscimo, para depois procurar o reino. Contradições entre teoria e prática doutrinária quando se entende somente para os outros uma lição mediúnica. Miranda, velho amigo estudioso da doutrina do Consolador e pregador apreciado, uma dia me confessou: há muito que entro no Evangelho, mas o Evangelho não entra em mim. Por incrível que pareça, quanto mais o leio, quanto mais me absorvo nele, menos o sigo. Não sou mau, nem viciado em coisa alguma, nada faço contra ninguém. Mas sou áspero, irritadiço, não tolero ofensas e não entendo como se possa procurar primeiro o reino de Deus, quando a terra, diariamente, exige tanto de mim. Respondi-lhe que nós todos somos assim. Todos temos os nossos defeitos, as nossas deficiências de compreensão. Mas isso é natural, e não tem importância, desde que lutemos para nos corrigir. Se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui, nem precisaríamos do Espiritismo. Estaríamos em mundo melhor, em plano superior, na companhia daqueles que, para as várias religiões, são os eleitos. Lembrei-lhe o que dizia Kardec: o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. Kardec não exigia a perfeição, mas o avanço constante rumo a ela. Miranda ouviu atentamente, com um pequeno volume do Evangelho nas mãos. Concordou, em parte. Mas logo acrescentou: e se me esforço, mas não consigo melhorar-me? Já pensaste nisso? No drama do espírita que deseja melhorar e não consegue? Volto a insistir no caso do reino de Deus. Como posso pensar nele, com a conta do empório no bolso e o ordenado já gasto? Essa é uma imperfeição que não venço. Sou obrigado a mentir, a trapacear, para resolver a situação. Perguntei-lhe se já havia examinado bem o conteúdo do ensino evangélico a que se referia. Respondeu que sim. Perguntei-lhe, então, o que entendia pelo reino de Deus. Disse que entendia ser o reino da pureza, da verdade e do amor. Buscá-lo, pois, seria portar-se de acordo com esses princípios. Mas, como ser puro, se precisava mentir e trapacear. Como ser verdadeiro, se precisava simular. Como cultivar o amor, se os semelhantes o ofendiam, censuravam-no impiedosamente, amarguravam-no. Baixou a fronte, pensativo, rodando nas mãos o volumezinho do Evangelho, como uma coisa inútil. Suspirou e exclamou, num desabafo: acho que o melhor é deixar de falar na doutrina. E fazer como se diz por aí, fé em Deus e unha no próximo. Procurei, ainda, consolá-lo por mil maneiras. Inútil. Miranda estava amargurado consigo mesmo, revoltado. Mas à noite, aparentemente por acaso, encontramo-nos com um médium amigo. Conversa vai, conversa vem, resolvemos fazer uma prece em conjunto, para ajudar o Miranda.
E mal a terminávamos, uma entidade amiga se incorporava no médium, dirigindo-se ao companheiro, desolado: Miranda, você não quer buscar o reino de Deus e a sua justiça? Pois então, meu irmão, busque o outro. Que outro? Perguntou Miranda, assustado. O do diabo e a sua injustiça. Mas o diabo não existe, objetou Miranda, é uma invencionice, uma interpretação errada dos textos. Chamas de diabo os espíritos imperfeitos, como eu, que andam trapaceando por aí. Pois então, Miranda, continue no seu reino e na sua injustiça. Ninguém obriga a buscar o reino de Deus. Miranda não se conteve. Lágrimas ardentes lhe correram pelo rosto. Disse-me, depois que, no momento, todo o absurdo da sua atitude lhe surgira de inopino aos olhos da alma. Então a entidade amiga, compassiva, disse-lhe: como vê, Miranda, meu irmão, não há outro caminho. Mancando ou não, você tem mesmo de seguir por aí. Em vez de mentir, confesse humildemente aos credores a verdade da sua situação. Em vez de trapacear, procure fazer negócios sérios. A princípio, vai ser um pouco difícil, porque o seu passado é um tanto escuro. Mas, insista no caminho reto, e será ajudado. Ponha o pé no reino de Deus, e o acréscimo começará a aparecer. Até agora, você tem falado do que entendeu. Agora, ponha em prática o entendimento, e fale do que experimentou. Ao sairmos da reunião, Miranda mostrava um semblante mais tranquilo. E, em breve, se abriu conosco, num desabafo salutar: é verdade, amigos, tenho falado do que entendi, mas não tenho praticado. Nunca fui insincero nas minhas pregações. Mas acontece que eu ensinava aos outros, e eu mesmo não aprendia. Curioso. Eu desejava o acréscimo, sem buscar o reino. De agora em diante vou fazer o contrário. E os espíritos me ajudarão. 21. O mistério do bem e do mal. Por que razão devemos pagar o mal com o bem e amar os nossos inimigos? O certo não é o contrário, pagar o mal com o mal e odiar os inimigos. O sujeito que me der uma bofetada leva um tiro que o manda para o inferno. Foi sempre assim que se fez. O mundo é isso. E é por isso que não entendo as religiões, não entendo o espiritismo. Se eu ficar espírita, tenho de deixar de ser homem. Vou ser maricas, bonzinho ou idiota. Depois disso, o leitor acrescenta: quer me dizer o que é o bem e o que é o mal? Que mistério é esse? Levar uma bofetada é um bem? Matar um bandido é um mal? Quero ver como vocês, espíritas, se saem dessa. Nosso espaço é pouco para responder a tudo. Mas vamos fazer o possível. Mesmo porque não adianta escrever muito. O próprio leitor informa: não sou de muito ler e de muito pensar. Sou homem de atividade. Vamos por ordem. Os bichos se mordem e se estraçalham. O fraco foge do forte. Mas o homem não é bicho, é homem. Tem inteligência, consciência, linguagem, sabe falar. Os homens se entendem. Devemos pagar o mal com o bem porque precisamos do bem para viver. O mal aumenta o mal e transforma os homens em bichos. A lei do olho por olho e dente por dente pertence às épocas de barbárie. Só o amor produz a civilização, humanizando os costumes e desenvolvendo a solidariedade. 2. Se o leitor se tornar espírita, deixará no passado o bicho que existe em cada um de nós, para se tornar uma criatura humana. Aliás, toda religião e toda doutrina espiritualista, sejam quais forem, tem por finalidade afastar o homem da condição animal, para humanizá-lo. Ser bom, não é ser idiota. Pelo contrário, a idiotice está precisamente em ser mau. Os maus se condenam a si mesmos e acendem um braseiro na consciência. 3. Levar uma bofetada pode ser um bem, quando serve para ensinar o bem, como no caso de Jesus. Matar um bandido é sempre um mal, pois ninguém precisa mais de viver do que um bandido. A vida é a grande educadora das almas. Matar um bandido é retirar a sua possibilidade de regenerar-se, de aprender a ser bom. Em todos os países civilizados o direito penal moderno é contrário à pena de morte. O bandido é um homem em que o animal predomina. Mas, é um homem, um filho de Deus,
uma alma pela qual Cristo se entregou ao suplício da cruz. O bandido é um nosso irmão em erro, que deve ser corrigido e não aniquilado. 4. Um homem de atividade, ou de ação, precisa ler e pensar. A atividade sem pensamento é impossível. Primeiro pensamos, depois agimos. Os que dizem que preferem agir estão errados, pois na verdade estão agindo sem o necessário critério, que vem da reflexão. Por outro lado, a reflexão se apoia no conhecimento e, quem não lê, conhece muito pouco. A boa leitura e o bom pensamento conduzem à ação reta, à atividade certa. Leia mais e pense, sempre, antes de agir. 22. Samson e Chutel. É possível que um espírito se comunique logo após a morte? A pergunta do leitor decorre de um artigo que leu sobre a comunicação de Cair Bar Chutel, em sua câmara mortuária. Diante do corpo, um médium recebeu o espírito do apóstolo de Matão, que se identificou pelas expressões, pela forma peculiar de falar, pelos gestos e pelas referências à sua própria existência que se findara. Estranhou, o leitor, que isso fosse possível, pondo em dúvida o relato do articulista. O Espiritismo reconhece a possibilidade dessas comunicações, embora nem sempre elas sejam possíveis. Em abril de 1862, faleceu, em Paris, depois de um ano de sofrimento, acamado, o Sr. Samson, antigo materialista que se convertera ao Espiritismo e foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembrou-se Kardec de que, antes de sua morte, ele lhe havia pedido para evocar o seu espírito logo após o passamento. Kardec o atendeu e compareceu à câmara mortuária acompanhado de amigos e médiuns. Samson manifestou-se diante do corpo em exposição e acabou fazendo uma comovente despedida do instrumento que lhe havia servido no mundo. O caso Samson é semelhante ao de Chutel, fundador da Revista Internacional de Espiritismo. Mas não são esses os únicos casos de comunicação post-mortem imediata. Para que isso aconteça é necessário que o espírito desencarnado esteja consciente de sua passagem e em condições de se manifestar. E, para que essas condições existam, é indispensável que o morto tenha vivido de maneira favorável, com dignidade humana e mais interessado nas coisas espirituais do que nas materiais. Porque esse desprendimento já é, mesmo em vida, um princípio de libertação do espírito, segundo ensina a doutrina espírita. Uma das principais vantagens do conhecimento do espiritismo é, precisamente, antecipar essa libertação, dando ao homem uma visão espiritual da vida e preparando-o para compreender o fenômeno da morte, de maneira a não se aturdir com ele. Certas pessoas acham que isso não tem importância, pois enquanto estamos no mundo devemos viver a vida. Mas, se a vida não acaba na morte, pois o homem é espírito e não corpo e só este é que morre, facilmente se compreende o valor e a importância dessa vantagem. Morrer não é morrer, meus amigos, morrer é mudar-se, dizia Victor Hugo. Ora, quem se muda precisa saber para onde vai e como faz. O caso do Sr. Samson pode ser lido no início da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das obras fundamentais da doutrina espírita. Mas, aconselharíamos o leitor a consultar também o livro do professor Ernesto Bozano, Comunicações Mediúnicas entre Vivos, recentemente publicado na coleção científica Edicel, na tradução do professor Clorso Werneck. Verá o leitor que não só os mortos recentes se comunicam, mas também as pessoas vivas. Na coleção da Revista Espírita, também já publicada em português, podem ser apreciadas as pesquisas de Kardec a respeito, que marcam um dos episódios científicos mais importantes do Espiritismo. 23. O mistério de Paulo. Pode o Espiritismo explicar a misteriosa figura do apóstolo Paulo? A súbita conversão do fogoso perseguidor, nas portas de Damasco, reveste-se, aparentemente, das características do milagre. Sua atividade posterior é considerada por muitos como superior à do próprio Cristo, na implantação do Evangelho. Chega-se a dizer que o cristianismo é obra de Paulo e não do Cristo. Há, também, quem veja em Paulo uma espécie de reformador do cristianismo,
sustentando a existência de divergências profundas entre o Evangelho e as epístolas do apóstolo dos gentios. A mente humana é cheia de escaninhos sombrios e, às vezes, se apresenta como um caprichoso labirinto. O Espiritismo é inteiramente contrário a essas teorias disparatadas. A conversão de Paulo não se deu por acaso, nem da maneira brusca por que costumam apresentá-la. Tudo se encadeia no universo, diz o Livro dos Espíritos. Houve, também, um encadeamento de causas e efeitos na vida de Paulo, para levá-lo ao encontro do Cristo, na estrada de Damasco. Os interessados no esclarecimento desse problema encontrarão amplos esclarecimentos na obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que acaba de ser lançada em 8ª edição, pela Livraria da Federação Espírita Brasileira. Não se trata de um romance, como geralmente se pensa, mas de uma biografia romanceada, de uma reconstituição da vida de Paulo, abrangendo aspectos fundamentais da época heróica de expansão do cristianismo, as fontes da conversão de Paulo na sua própria dedicação a Moisés. Emmanuel não se serve da bibliografia terrena para essa reconstituição, mas das tradições do mundo espiritual. Vemos, então, que Gamaliel, mestre de Paulo, que devia suceder o mestre no Sinédrio, foi também um convertido. E duas figuras praticamente desconhecidas dos investigadores da história cristã, o pregador Estevão e sua irmã Abigail, que foi noiva do jovem Saulo de Tarso, representam papel decisivo na preparação do seu espírito para o encontro com o Cristo. As lutas de Saulo, após a conversão, são longas e dolorosas. Mas a sua inteligência poderosa e a sua profunda sinceridade, levam-no a compreender o cristianismo como ninguém ainda pudera fazê-lo. Os que veem diferenças entre Paulo e o Cristo, fazem confusão entre as interpretações parciais da mensagem cristã, espalhadas no mundo, e a interpretação legítima e total do apóstolo dos gentios. Paulo nada acrescentou, nem teve a mais leve pretensão de modificar o cristianismo. Sua principal virtude, nas lides cristãs, é a fidelidade a Cristo, opondo-se até mesmo aos erros judaizantes dos apóstolos que haviam convivido com o Messias. Paulo e Estevão é uma obra que justificaria, sozinha, a existência e o apostolado mediúnico de Chico Xavier, na atualidade. Mas não é livro para ser lido como romance, com interesse apenas pelos lances românticos do enredo. É livro para ser estudado, para ser lido e meditado. Na bibliografia mediúnica mundial talvez não exista nenhum livro de maior importância do que esse. Os leitores que ainda não o conhecem devem aproveitar a oportunidade desta 8ª edição, que completa 65 milheiros de exemplares, lançados em nosso país, fora as traduções que correm no mundo. 24. O anjo. A doutrina espírita nos ensina que somos, todos, candidatos a anjo. Mas é conveniente lembrar a distância existente entre o candidato e o cargo, ou a posição que ele deseja atingir. Todos somos candidatos, mas não sabemos quando atingiremos o grau necessário de evolução espiritual, moral e intelectual para elevarmos-nos à categoria angélica. Por essa e por outras, Kardec sempre acentuou que o espiritismo é uma questão de bom senso. Por outro lado, a sabedoria popular nos adverte que não é com muita sede que se vai ao pote. No espiritismo, os anjos não são uma criação especial de Deus, mas as próprias criaturas humanas, que conseguem superar a precária condição humana. Anjos, portanto, são espíritos superiores, como demônios ou diabos são espíritos inferiores, encarnados e desencarnados. Podemos ter anjos encarnados na Terra, mas, evidentemente, são raros e não se fazem conhecer por modulação da voz, gestos estudados, atitudes artificiais ou vocabulário mistificado. O verdadeiro anjo se integra na realidade social comum, como exemplificou Jesus, diferenciando-se pela conduta superior e por uma concepção da vida que amplia os horizontes. No movimento espírita sempre houve, como em todas as correntes espiritualistas e religiosas, uma tendência à angelização. Mas, de alguns anos para cá, essa endemia espiritual se precipitou numa forma aguda de surto epidêmico. Temos, hoje,
milhares de candidatos a anjo, em curto prazo. Sem o conhecimento doutrinário, ignorando o aspecto realista e racional do espiritismo, que tanto condena a preguiça, como a pressa, no processo evolutivo, que tem de ser natural e não artificial, esses calouros da escola espírita bem mereciam um trote com as orelhas de Midas. A princípio, essa epidemia não preocupou a ninguém. Parecia tão simplória quanto inofensiva. Não era meningite, mas, apenas, catapora. Contribuiu, evidentemente, para isso certo número de mensagens de Emmanuel, através de Chico Xavier, recomendando o controle de expressões, da voz e de atitudes. Essas mensagens caíram no gosto dos candidatos mais inocentes. E, como havia frequente condenação da crítica sem a devida distinção entre o sentido popular da palavra e o seu sentido cultural elevado, os candidatos inocentes à angelitude submeteram sua capacidade crítica a uma tentativa de afogamento nas águas do inconsciente. Produziram, assim, um novo tipo de complexo no esquema psicanalítico, o de Penélope, que fingia tecer um véu sem fim, à espera do bem-amado Ulisses. Tornou-se comum, no meio doutrinário, a figura do anjo artificial, feito de matéria plástica, semelhante à conhecida figura dos evangélicos de aparência, que só revelam o que são quando lhes pisamos os calos. Tudo isso parecia inócuo e até mesmo curioso. Mas os comitês de candidatos à angelitude proliferaram como os comitês políticos em véspera de eleições. Formaram-se, por toda a parte, os grupinhos formalistas com seus ademanes e seus slogans. Essas coisas são contagiosas e, em breve, até mesmo pessoas que pareciam imunes acabaram por contagiar-se. O resultado aí está, esmagador na sua surpresa, avassalador na sua insistência teimosa, a adulteração das obras de Kardec, iniciada com a viciação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os candidatos a anjo desembocaram no delta comum da adulteração. E o fizeram da maneira mais simplória e ridícula, sem sequer a grandeza das adulterações clássicas da Bíblia e dos Evangelhos que, pelo menos, guardavam nas suas expressões algumas faíscas do fogo do céu, roubado pelo assaltante Prometeu, das usinas elétricas do Olimpo. A adulteração das consciências projetou-se, objetivamente, na adulteração das obras doutrinárias. O surto epidêmico de angelitude atingiu, em primeiro lugar, o coração da estrutura literal e conceptual da codificação. Isso nos prova a sua virulência extrema. A própria Federação Espírita do Estado 4 foi devastada pelos vírus implacáveis. Daqui a pouco, teremos a codificação angelizada, não mais dirigida aos homens, mas aos anjos, não mais apoiada no bom senso de Kardec, mas no contrasenso de alguns calouros de anjo que ainda não passaram pelo trote. E isso faz parte do quadro de cataclismos morais que os espíritos superiores anunciaram a Kardec, como podemos ver em obras póstumas. Não teremos mais uma doutrina, mas uma caricatura doutrinária, com todas as deformações e aleijões caricaturais. É contra essa ameaça que temos de nos levantar. Nenhum espírita consciente do valor e do significado real da doutrina espírita pode cruzar os braços e calar a boca diante dessa calamidade. Trata-se de um gravíssimo problema de cultura. Estamos reduzidos, perante os homens de cultura, à condição de uma súcia de ignorantes, de místicos retrógrados, incapazes de compreender a própria doutrina que esposam. São os anjos que nos reduzem a isso? Não. São os pretensos candidatos a anjos. 25. A verdade vos libertará. O diálogo de Jesus com os judeus, no Templo de Jerusalém, relatado nos versículos 21 a 57, do capítulo 8, do Evangelho de João, acabou numa tentativa de lapidação. Indignados com a verdade cristã, que contrariava os seus dogmas, os judeus pegaram pedras para lhe atirar. Mas, segundo escreve João, Jesus encobriu-se e saiu do templo. Na tradução de Almeida, Jesus ocultou-se. Na verdade, Jesus desapareceu diante deles. Porque estavam no pátio, lugar aberto e amplo, onde ninguém poderia esconder-se facilmente. E estavam face a face, primeiro dialogando e, depois,
discutindo. É evidente que Jesus serviu-se das suas faculdades paranormais, dos seus poderes mediúnicos, para ocultar-se aos olhos dos adversários. Por sinal que ele mesmo ensinou: tudo o que eu faça, vós também podeis fazer. O Espiritismo provaria, mais tarde e, hoje, a ciência o confirma, que as faculdades mediúnicas permitem aos médiuns de efeitos físicos desaparecerem parcial ou totalmente aos olhos dos outros. Mas, o ponto central do diálogo com os judeus, certamente escribas e fariseus, é o momento em que Jesus disse aos que haviam acreditado nas suas palavras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O auditório estava dividido. Uns poucos aceitaram o seu ensino, mas a maioria o rejeitou. E foi por isso que muitos lhe gritaram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ao que Jesus retrucou: em verdade, vos digo que o que comete pecado é escravo do pecado. Para os judeus formalistas, apegados aos dogmas da sua seita e às prescrições da lei, quem estava pecando era Jesus, que violava as regras sagradas para ministrar novos ensinos. A verdade, para eles, era a interpretação farisaica das Escrituras. Jesus lhes aparecia como um herege e, por isso mesmo, chamaram-no de samaritano e possesso do demônio. A história está cheia de episódios dessa natureza. Os homens se apegam a fórmulas, a preceitos, a interpretações convencionais, enchem a cabeça de mistérios e absurdos e, depois, não têm olhos para a verdade, quando ela se revela na palavra dos emissários divinos. É assim na religião, na ciência, na filosofia, nas artes, em todos os setores do conhecimento. É por isso que o Espiritismo, doutrina livre dos prejuízos do espírito de sistema, não tem como lema a expressão arrogante: fora da verdade, não há salvação, mas, sim, a expressão humilde: fora da caridade, não há salvação. Os que são caridosos, amantes do bem, estão de olhos e ouvidos abertos para a verdade, porque o bem é o próprio Deus manifestado entre os homens e só Deus possui a verdade. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, a caridade não separa os homens e não atira pedras contra os que seguem por outro caminho. 26. Descrições da vida espiritual nas zonas inferiores do espaço. Regiões em que os espíritos continuam apegados às formas da vida material. Ação e reação, de André Luiz, uma contribuição dos espíritos para as comemorações do centenário. O primeiro centenário do Espiritismo teve, também, as suas comemorações no outro lado da vida. Não foi apenas em nosso plano material, neste reverso da vida em que nos arrastamos, apegados à densidade da matéria grosseira, que o grande acontecimento despertou entusiasmos. Embora o advento do Espiritismo nos pareça um fato específico do nosso mundo, pois a doutrina veio para orientar os homens encarnados, a verdade é que esse fato se refere também aos planos espirituais. E o que é mais importante, esse fato tem tanta significação para nós, quanto para os espíritos. Todos os que militam no movimento espírita sabem que os espíritos participam ativamente dos trabalhos doutrinários. Nada mais natural, portanto, do que a sua intensiva participação nas comemorações do centenário. Uma prova concreta dessa participação acaba de ser dada pela publicação de mais um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, livro que traz no prefácio de Emmanuel as seguintes frases: um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luz as páginas deste livro. Como se vê, Ação e Reação, novo livro de André Luz, que a Federação Espírita Brasileira acaba de publicar, é uma contribuição espiritual para as comemorações do centenário. E que excelente contribuição! O título é suficiente para indicar o conteúdo. André Luiz faz uma ampla exposição do problema de ação e reação, através de exemplos colhidos diretamente nas zonas sombrias em que vivem os espíritos sofredores. Os livros de André Luiz, que já constituem volumosa coleção, valem por um verdadeiro trabalho de ilustração dos princípios espíritas, por meio de relatos de episódios vividos nos planos espirituais. Em Nosso Lar, primeiro volume da série,
temos a descrição pormenorizada de uma cidade espiritual, destinada à preparação das criaturas para a espiritualidade superior. Em Os Mensageiros, a descrição dantesca das zonas de sofrimento, regiões purgatoriais ou infernais, como queiram, em que se arrastam as almas dos que não souberam compreender as oportunidades de encarnação terrena. Mensageiros são os espíritos superiores, que descem às zonas sombrias ou à própria face da terra para trazerem socorro às criaturas entregues ao desespero, à angústia, ao remorso e a todas as formas de sofrimento espiritual. Em ação e reação os fatos se passam, também, numa zona espiritual densamente carregada de influências materiais. Em meio a uma região aparentemente abandonada, em que as almas brutas e bravas, a que se refere Dante, rugem, choram, esbravejam e gemem, perdidas nas sombras e resgatadas pela ventania de suas próprias iniquidades, ergue-se um conjunto arquitetônico que oferece asilo, conforto e cura aos que se puseram em condições de ser socorridos, ou seja, aos espíritos que começaram a se arrepender de seus erros. O estabelecimento de André Luiz, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros, entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que, naquela hora, se adensava ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Para os que não conhecem os princípios da doutrina espírita e não estão familiarizados com descrições das zonas espirituais mais próximas da crosta terrestre, tudo isso pode parecer ilusório, imaginário, pouco provável. Mas os que sabem que os espíritos não são mais do que homens desencarnados e que, como os homens terrenos, vivem a sua vida, executam os seus trabalhos e realizam as suas construções, compreendem bem as descrições de André Luiz. Há quem não admita a existência de coisas tão concretas no plano espiritual. André Luiz se refere, porém, às zonas inferiores, aquelas em que os espíritos, ainda demasiado apegados às formas da vida material, não conseguiram libertar-se em espírito. É edificante ver, em ação e reação, como os espíritos superiores trabalham nessas regiões, prestando sua assistência caridosa aos irmãos que se transviaram nas sendas egoístas da vida terrena. 27. Estudo espírita do processo de desenvolvimento do cristianismo. Dos ensinos de Jesus até os nossos dias, a parábola do semeador e a sua aplicação histórica. O que disse Jesus à mulher samaritana? Nunca será demais insistirmos na afirmação de que o cristianismo é um processo histórico ainda em desenvolvimento, e não suficientemente estudado. A maior parte de tudo quanto se tem escrito sobre esse processo não vai além do seu aspecto formal. Um estudo em profundidade sobre o cristianismo teria de penetrar o seu espírito, mas essa penetração só tem sido possível em raras ocasiões e, assim mesmo, por breves momentos. O próprio desenrolar do processo, sob os nossos olhos, veda-nos a sua compreensão real e profunda. O Espiritismo, pelo fato, mesmo, de representar a fase mais recente do desenvolvimento histórico do cristianismo e, ainda, por implicar a volta aos seus princípios fundamentais, é a grande oportunidade que surge, entre os séculos XIX e XX, para uma revisão dos estudos sobre esse processo e sua consequente ampliação. Não é, pois, de admirar que, mesmo entre os espíritas, apareçam os que se mostram inseguros nesse terreno. Em geral, os estudiosos se inclinam por uma solução mais rápida do problema, a distinção artificial e forçada entre cristianismo e espiritismo. Ainda há pouco, escrevia um autor espírita que o cristianismo representa apenas uma tradição morta, estratificada no tempo, e que os espíritas devem evitar toda a confusão entre ele e o espiritismo. Ao dizer isso, o autor não refutava a verdade cristã, os princípios evangélicos, mas tão somente o processo histórico conhecido por cristianismo. Para ele, o espiritismo é o cumprimento da promessa evangélica do Consolador, mas, por isso mesmo, deve ser separado do cristianismo, como este o foi do judaísmo, do qual se originou. O erro desse autor decorre da
Premissa falsa de que o Consolador pode ser outra coisa que não o cristianismo. Sim, pois se aceitarmos a promessa do Consolador, temos de aceitar também o que ela representa, ou seja, a continuidade e o restabelecimento do cristianismo em espírito.